Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie, coming to you from Salvador, Bahia. And again, Salvador has a very finicky weather. I am still recovering from my previous allergic attack. And this is the appropriate translation for ataque alérgico, ataque de rinite, because one of our listeners was kind enough to reach out to me on Instagram and tell me about it. By the way, I have something to talk about Instagram in a moment, but as I said, today I still have this fog in my throat sometimes, so bear with me, please. I promise that next week everything will be better. And I keep being like this with my voice because I participate in many meetings throughout the week. And speaking of which, after listening to today's episode, you'll have some good vocabulary to talk about meetings and people who organize them. Specifically, people who organize them. If you have access to the learning guide, you'll see that I have included an article about the word appointment, but in Portuguese, because it has several translations and I think it will be very useful for you. And before I announce the number and the name of this episode, I am reminded of Mr. Rogers, because you know that introductory song, Won't You Be My Neighbor and all? In my case, won't you follow me on social media? I am getting more active in different social media, and I would like to invite you to join me. I am on Pinterest, YouTube, Facebook, and Instagram, and you can reach out to me and talk to me, like my listener who sent me very nice messages in Portuguese, which is nice, and also taught me a little bit more about the words for allergic attack, because in Portuguese we say rinite, and rinite is kind of very lofty, right? So again, if you want to find me on social media, you can follow the first link that is in the description of this episode. There you'll find links for all my social media, websites, and every kind of resource that I ever offer to you. And this is episode 135, ou episódio 135, reuniões chatas ou boas e as pessoas que as organizam. Na primeira empresa onde trabalhei, o chefe tinha uma tal de uma reunião de equipe antes da gente pegar no batente. A gente era trabalhador braçal e só precisava cumprir ordens, erguer peso, organizar o estoque e pronto. Mas como o chefe andava às voltas com esse negócio de autoajuda, enfiou na cabeça que era para fazer uma palestra motivacional. Se a reunião tinha pauta, ele não organizava pauta nem que a vaca tossisse. Ele só chegava e mandava ver. Falava pelos cotovelos e dava voltas e mais voltas. E ficava uma arara quando alguém o interrompia ou, Deus me livre, dizia que já sabia do que ele estava falando. Se alguém fizesse pouco do discurso dele, o chefe levava logo para o lado pessoal e, acabada a reunião, ficava no pé do funcionário até ele pedir arrego. Hoje já não trabalho mais naquela empresinha enfadonha. Ufa! Agora, nas reuniões de professores, nossa coordenadora é o diabo de saia. Primeiro,
Toda reunião que ela preside tem uma pauta inequívoca. Primeiro isso, depois aquilo. O tempo reservado para cada item da pauta é controlado com mão de ferro. Uma vez, uma professora completamente sem noção quis continuar falando depois que seu tempo tinha acabado. A coordenadora só faltou destroçar a coitada. Deu uma bronca nela e disse que, se quisesse falar livremente, que fosse protestar na praça pública, porque ali era uma escola e na escola as pessoas trabalhavam. A coitada da professora se encolheu toda e nunca mais deu um pio. A coordenadora é meio tirana, mas é do jeito que eu gosto. Hoje, o nosso narrador começa falando sobre uma empresa onde ele trabalhou. E ele conta que o chefe dele tinha uma tal de uma reunião de equipe antes deles pegarem no batente. Ele diz então que tinha uma tal de uma reunião de equipe. E quando nós dizemos um tal de blá blá blá, uma tal de blá blá blá, isso tem dois significados básicos. O primeiro é que a gente não acha isso muito importante, a gente despreza, a gente dá pouco valor, e então a gente diz um tal de blá blá blá, ou uma tal de blá blá blá. Por exemplo, a nossa empresa sempre funcionou perfeitamente com os procedimentos atuais. Mas agora o chefe quer que a gente siga um tal de um procedimento americano. Até agora tudo funcionava com o procedimento brasileiro. Por que nós precisamos usar esse tal desse procedimento americano? No guia de aprendizagem, lá no glossário, você vai ver outros exemplos dessa expressão. E o narrador diz também que a reunião acontecia antes dos trabalhadores pegarem no batente. O batente tem vários significados, mas informalmente no Brasil, o batente é o trabalho de fato. Então, quando alguém pega no batente, isso significa que essa pessoa ou está trabalhando ou vai começar a trabalhar. Por exemplo, você, por favor, me desculpe, mas eu preciso ir embora porque daqui a pouco eu vou pegar no batente. Por favor, me desculpe, mas
eu preciso ir embora, porque daqui a pouco eu vou pegar no batente. E então o narrador continua dizendo que eles eram apenas trabalhadores braçais. Eles eram trabalhadores braçais. E o trabalhador braçal trabalha com os braços. Ele faz esforço físico. Talvez ele levante peso, arraste coisas. Ele faz esforço físico. Ele faz trabalho braçal. Já o trabalhador intelectual faz trabalho intelectual. Ele pensa. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem muita divisão de importância também entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual. Eu já fiz os dois e eu sei que os melhores salários estão normalmente nos trabalhos intelectuais. Não acho justo, mas é o que acontece. E o narrador diz: bom, a gente era trabalhador braçal e só precisava cumprir ordens, erguer peso e pronto. Só precisava cumprir ordens, erguer peso e pronto. E aqui nós temos 3 ótimas expressões. A primeira é cumprir ordens. Quando uma pessoa cumpre ordens, significa que outra pessoa deu as ordens e essa pessoa agora precisa seguir as ordens. Precisa realizar as tarefas ou as atividades que são as ordens. Por exemplo, dizem que policiais precisam ter senso crítico. Não, policiais não são pagos para pensar. Eles são pagos para cumprir ordens. Os policiais são pagos para cumprir ordens. Bom, esse é um pensamento muito comum, né? A segunda palavra muito boa que o narrador utilizou foi erguer peso. E erguer é muito simples. Erguer é a mesma coisa que levantar. Você pode erguer peso e você pode levantar peso. Quando você ergue o peso, você você levanta o peso. E você pode também erguer os braços. Você pode levantar os braços para cima. Lá no guia de aprendizagem, no glossário, tem mais algumas informações. E o narrador termina a frase dele com a expressão "e pronto". E pronto. E essa é uma expressão muito comum no português brasileiro. Nós utilizamos "e pronto" para finalizar uma lista e dizer que isso é tudo. Por exemplo, olha, hoje eu vou limpar a casa, fazer as compras
e pronto, não faço outra coisa. Hoje eu vou limpar a casa, fazer as compras e pronto, não faço mais nada. E pronto tem outro sentido. É uma ênfase para uma ordem que nós damos. Uma mãe pode dizer para o filho: você vai ficar em casa e pronto. Não tem discussão, não tem negociação. Você vai ficar em casa e pronto. E o narrador disse: bom, a gente fazia isso, aquilo e pronto. Mas tinha uma coisa diferente. Tinha uma coisa diferente porque o chefe andava às voltas com autoajuda. O chefe andava às voltas com autoajuda. E andar às voltas com alguma coisa significa estar ocupado com essa coisa, talvez porque você esteja aprendendo essa coisa ou esteja resolvendo um problema. Então o chefe andava às voltas com a autoajuda, ele estava envolvido e muito ocupado com a autoajuda. E um exemplo que eu posso dar é: a Carla anda às voltas com a compra da nova casa e não tem mais tempo para nada. A Carla anda às voltas com a compra da nova casa e não tem mais tempo para nada. E como o chefe anda às voltas com autoajuda e coisas motivacionais, ele faz uma palestra em cada reunião. E uma palestra, uma apresentação, normalmente uma apresentação mais longa, talvez 20 minutos, uma hora, em que um palestrante apresenta um assunto. Pode ter ou não ter um debate depois da palestra. Um exemplo? Eu não gosto dessas palestras da TED Talk. Eu acho que elas são muito chatas. Eu não gosto dessas palestras das TED Talk. E TED Talk é a pronúncia abrasileirada das TED Talk ou TED Talks. É a TED Talk. Bom, então o narrador diz: a reunião não tinha pauta. Ela não tinha pauta. E a pauta nesse episódio são os itens, os pontos de discussão de uma reunião. Por exemplo, na pauta de nossa reunião hoje temos 5 pontos. Na pauta de nossa reunião hoje temos 5 pontos. Ou seja, são 5 pontos para discutir. Esses 2, 3, 4, 5 pontos são a pauta. E lá no guia de aprendizagem tem uma pequena apresentação com as diferenças entre pauta e agenda. São 2 palavras muito importantes e muito comuns no português.
E o narrador então diz: Ah, o chefe não organizava pauta nem que a vaca tossisse. O chefe não organizava pauta nem que a vaca tossisse. A expressão normalmente é utilizada no presente, nem que a vaca tussa. E tossir é o que eu estou fazendo de vez em quando. Eu Isso é tossir. E quando dizemos nem que a vaca tussa, isso significa jamais, nunca, é impossível. Por exemplo, eu não vou dar dinheiro para esse homem, nem que a vaca tussa. Eu não vou dar dinheiro para esse homem, nem que a vaca tussa. Ele é um criminoso. Eu não vou dar dinheiro para criminoso, nem que a vaca tussa. Nunca. Até onde eu sei, as vacas podem tossir. Não sei por quê. Bom, e ele diz: o chefe só chegava e, pum, mandava ver. Ou seja, o chefe chegava e começava a falar sem nenhum planejamento. Ele mandava ver. Lá no guia de aprendizagem tem uma explicação mais detalhada sobre mandar ver, porque essa é uma expressão um pouco mais complexa. Mas, de maneira simples, mandar ver significa iniciar uma ação e, normalmente, uma ação que está clara no contexto ou na situação. Por exemplo, eu estava com tanta fome e vi que tinha comida na geladeira. Eu não esperei nem um minuto e mandei ver. Ou seja, eu comi a comida da geladeira. E o narrador continua descrevendo o chefe dele. Ele não era muito simpático, porque o narrador diz que o chefe falava pelos cotovelos. Ele falava pelos cotovelos. E quando alguém fala pelos cotovelos, isso significa que essa pessoa fala demais. Ela não cala a boca. Ela fala, fala, fala. Ela fala pelos cotovelos. E os cotovelos são essas pontas. Você tem os seus braços, você pode dobrar, curvar os braços, e essa ponta que parece a letra L, essa ponta é o cotovelo. Então a pessoa fala pelos cotovelos, ela fala demais. E o chefe, além de falar pelos cotovelos, o chefe também ficava uma arara quando alguém interrompia o chefe.
Ele ficava uma arara. E quando alguém fica uma arara, isso significa que essa pessoa fica muito, muito irritada, muito chateada. Você percebe que ela está visivelmente com muita raiva. Por exemplo, a minha irmã fica uma arara quando minha mãe veste as roupas dela. A minha irmã fica uma arara quando minha mãe veste as roupas dela. E a arara é um pássaro. É um pássaro muito bonito, inclusive. O chefe não gostava quando faziam pouco do discurso dele. E fazer pouco de alguma coisa, ou fazer pouco de alguém, significa não dar importância, não valorizar, ou até mesmo desprezar alguém ou alguma coisa. Por exemplo, você não pode fazer pouco das suas amizades. Os amigos são os nossos maiores tesouros. Você não pode fazer pouco de seus amigos. Não é legal. E o que acontecia quando faziam pouco do chefe? O chefe ficava uma arara e ele também ficava no pé da pessoa até a pessoa pedir arrego. Ele ficava no pé da pessoa até a pessoa pedir arrego. E ficar no pé de uma pessoa significa perseguir e incomodar insistentemente uma pessoa. Por exemplo, ai, 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 eu preciso limpar isso tudo, porque se eu não limpar, a minha esposa vai ficar no meu pé. Ah, o João não limpa nada. O João é um preguiçoso. É. Ai, ai, ai. Ela fica no meu pé direto. Uma expressão parecida é pegar no pé. Você pode ver mais informações no nosso guia de aprendizagem. E pedir arrego, né, que o chefe fica no pé da pessoa até a pessoa pedir arrego. Pedir arrego é a mesma coisa que desistir. Você desiste, você admite. Eu perdi, eu não consigo ganhar, eu não consigo vencer. Eu peço arrego. E, por exemplo, numa briga, uma pessoa vai e bam, dá um murro, dá um soco. A outra pessoa vai pá, dá um murro, dá um soco. Mas uma hora alguém vai parar. Alguém precisa pedir arrego. E outro exemplo é: olha, eu pensava que eu era capaz de fazer
esse exercício, mas eu não posso. Eu vou pedir arrego. Eu vou desistir. Eu não consigo fazer esse exercício. Isso aconteceu comigo, inclusive. Eu comecei, eu comecei a estudar polonês, mas eu achei muito difícil e disse: não, vou pedir arrego. Não vou estudar polonês. Quem sabe no futuro, né? Bom, e o narrador então diz: hoje eu não trabalho mais naquela empresa enfadonha. Eu não trabalho mais naquela empresa enfadonha. E enfadonho é algo ou alguém que causa tédio. Você acha que é muito chato. Ai, é enfadonho. Por exemplo, muitas pessoas não querem mais assistir televisão porque elas acham os programas enfadonhos. Elas acham os programas enfadonhos. Eles não são divertidos. Mas para o narrador, a situação mudou. E a situação mudou porque agora ele tem uma nova chefe. E a chefe dele é a coordenadora em uma escola. Ela é a coordenadora em uma escola. O narrador diz que ela é completamente diferente do outro chefe. Porque em toda reunião que ela preside, ou seja, em toda reunião que ela conduz, ela dirige a reunião, toda reunião que ela preside tem uma pauta inequívoca. E temos aqui duas boas palavras. Presidir é uma palavra mais formal e significa conduzir, dirigir uma reunião, uma instituição. Por exemplo, o presidente preside o país. Ele é o presidente, ou ela é a presidente. E quando o narrador diz que ela tem uma pauta inequívoca, isso significa que a pauta é muito clara e não tem duas interpretações. Ninguém tem dúvidas sobre o que está na pauta e o que não está na pauta. É inequívoco. Não é possível ter enganos. E ele diz que o tempo reservado para cada item é controlado com mão de ferro. Ou seja, o tempo de cada item, de cada ponto de discussão, é controlado com muito rigor, com muita força. Ela não deixa acontecer nada fora da pauta, fora do tempo. Ela controla com mão de ferro. E quando você faz alguma coisa com mão de ferro, significa
que você faz essa coisa com muito rigor. Você é muito exigente. Você diz: eu quero assim e terá que ser assim. Vai ser assim. E pronto. Por exemplo, eu sempre administrei as minhas empresas com mão de ferro. Por isso, as minhas empresas cresceram. Eu sempre administrei as minhas empresas com mão de ferro. Por isso, as minhas empresas cresceram. E ele então conta sobre um episódio. Ele fala sobre um episódio de uma professora sem noção. Uma pessoa sem noção é uma pessoa tola, é uma pessoa tonta, é uma pessoa que não tem bom senso. Por exemplo, recentemente na internet tem um desafio muito idiota. As pessoas sobem nas caixas e elas tentam se equilibrar nas caixas. Na minha opinião, quem participa desse desafio é completamente sem noção. Porque você pode subir nas caixas e pum, cair no chão e machucar e ferir alguma parte do seu corpo. Esse é um exemplo um pouco mais longo, mas está acontecendo muito na internet. Então, eu vejo que as pessoas são um pouco sem noção. Bom, e por que a professora aqui é sem noção? Ela é sem noção porque ela desobedeceu uma regra. Ela não seguiu uma regra. Ela falou e o tempo tinha acabado. Então, a coordenadora só faltou destroçar a professora. E destroçar significa destruir em pedaços. Você tchac, 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 e ficam vários pedacinhos. Isso significa destroçar. Mas a chefe, a coordenadora, não destroçou. Ela não destroçou, ela quase destroçou. Porque ela deu uma bronca. E dar uma bronca em alguém significa repreender, dar uma reprimenda em alguém. Por exemplo, um pai dá uma bronca no filho porque o filho está fumando. O filho está fumando cigarros. Então o pai diz: você é maluco? Você é doido? Você é idiota? Não pode fumar! Você é uma criança! E isso é uma bronca. Depois que a professora levou a bronca, a professora se encolheu. Ela se encolheu toda. Ela ficou pequenininha. Claro que ela não ficou pequena, mas quando alguém se encolhe, essa pessoa
se sente humilhada e normalmente, fisicamente, a pessoa parece que se encolhe. Ela se curva, os ombros se curvam e ela fica com uma expressão retraída. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho uma pequena discussão sobre o verbo encolher. É muito importante, se você tiver acesso, dê uma olhada, tá? E depois da bronca, a professora nunca mais deu um pio. Ela nunca mais deu um pio. E não dar um pio significa não falar, não se manifestar. Por exemplo, olha, eu não quero que você dê mais nenhum pio. Fique em silêncio. Eu não quero que você dê mais nenhum pio. É uma coisa que os pais, às vezes, dizem para os filhos, né? Olha, calado, viu? Não dê mais nenhum pio. E por último, o narrador diz que a chefe é meio tirana, ou seja, ela é meio violenta, ela é meio agressiva, mas ele gosta desse jeito. Não sei o que é que o narrador tem, mas eu sei que você não precisa se preocupar. Você pode dar vários pios, porque agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Na primeira empresa onde trabalhei, o chefe tinha uma tal de uma reunião de equipe antes da gente pegar no batente. A gente era trabalhador braçal e só precisava cumprir ordens, erguer peso, organizar o estoque e pronto. Mas como o chefe andava às voltas com esse negócio de autoajuda, enfiou na cabeça que era para fazer uma palestra motivacional. Se a reunião tinha pauta? Ele não organizava pauta nem que a vaca tossisse. Ele só chegava e mandava ver. Falava pelos cotovelos e dava voltas e mais voltas. E ficava uma arara quando alguém o interrompia, ou Deus me livre, dizia que já sabia do que ele estava falando. Se alguém fizesse pouco do discurso dele, o chefe levava logo para o lado pessoal e, acabada a reunião, ficava no pé do funcionário até ele pedir arrego. Hoje já não trabalho mais naquela empresinha enfadonha. Ufa! Agora, na reunião de professores, nossa coordenadora é o diabo de saia. Primeiro, toda reunião que ela preside tem uma pauta inequívoca. Primeiro isso, depois aquilo. O tempo reservado para cada item da pauta é controlado com mão de ferro. Uma vez, uma professora completamente sem noção quis continuar falando depois que seu tempo tinha acabado. A coordenadora só faltou destroçar a coitada. Deu uma bronca nela e disse que se quisesse falar livremente, que fosse protestar na praça pública, porque ali era uma escola e na escola as pessoas trabalhavam. A coitada da professora se encolheu toda e nunca mais deu um pio. A coordenadora é meio tirana, mas é do jeito que eu gosto. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.